Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Os Ensinos Finais do Sermão do Monte. Aqui é o Reverendo Misael, já peguei o meu café e quero convidar você a participar desta aula. Nós vamos falar nesta ocasião sobre generosidade sem ostentação. Na aula anterior, a gente falou sobre a ostentação religiosa. Nós fomos apresentados a esse grande problema. Vimos que as suas causas são complexas, mas é possível, inclusive, vincular esse problema com a soberba, um pecado primordial. Nós dissemos também que Deus não se agrada da ostentação religiosa e a gente enfatizou o ensino de Jesus em Mateus 6:1. Nós não devemos praticar a justiça com essa finalidade de sermos aplaudidos pelos homens, e as pessoas que procedem deste modo não receberão galardão do Pai Celestial. Na aula de hoje, nós vamos olhar mais de perto para Mateus 6, de 2 até 4. Nessa passagem, Jesus vai explicar, ele vai trazer para a gente o ensino sobre a prática de dar esmolas. Nós vamos entender que o reino de Deus é um reino de generosidade, mas o exercício dessa generosidade tem de ser sempre para o agrado de Deus e para o bem do próximo, nunca para a nossa própria glória. A Bíblia menciona um centurião chamado Cornélio. Ele é chamado de homem piedoso, descrito como um homem piedoso e temente a Deus, que ajudava os pobres com as suas muitas esmolas. Você pode comparar ou verificar isso, melhor dizendo, em Atos 10, versículo 2. Cornélio fez o bem, e ele fez isso não para aparecer, e sim para agradar a Deus e para o bem do seu próximo. Então ele foi visitado por um anjo que lhe disse que as suas orações e esmolas subiram para a memória diante de Deus. Atos 10, versículo 4. O apóstolo Pedro interpretou o episódio como significando que, em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que é justo lhe é aceitável. Atos 10:35. E essa narrativa de Atos não está pregoando salvação baseada em obras. Pelo contrário, Cornélio precisou ouvir o Evangelho, ele precisou ser alcançado pela graça soberana de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Você pode conferir isso em Atos 10, de 36 até 48. Mas o ponto que se destaca na sua história é exatamente que a devoção de Cornélio foi vista pelo Pai Celestial, subiu para a memória diante dele. É nesse sentido que a gente afirma, em primeiro lugar, que o reino de Jesus é um reino de generosidade. Nesse reino, os misericordiosos são abençoados. Mateus 5:7. Nesse reino, os cristãos dão e emprestam aos que precisam. Mateus 5:42. E atualiza-se nos cristãos, esses servos de Jesus no Novo Testamento, aquela piedade, aquele padrão de espiritualidade do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, a começar na lei do Senhor, a gente já encontra o seguinte: Deuteronômio 15, 7 e 8. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. E Deuteronômio prossegue, Deuteronômio 15, versículo 11. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. E para completar, encontramos em Salmos 112, de 4 a 6, e também no verso 9. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. Salmo 112, 4 a 6 e também verso 9. Olhando mais à frente, em uma fala dirigida aos devotos do seu tempo, Isaías os critica porque eles estão praticando um jejum sem atentar
sem prestar atenção nos necessitados. Daí a arguição do profeta: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? E é interessante que, por conta do relato de Gênesis 19, somos inclinados a considerar a imoralidade como o grande pecado de Sodoma. Mas o profeta Ezequiel nos ajuda a entender que a grande iniquidade daquela cidade foi não amparar o pobre e o necessitado. Eis o que lemos em Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. No curso anterior, nós afirmamos que no tempo de Jesus, os pobres eram divididos entre aqueles que garantiam a sua subsistência pelo trabalho e os que viviam em parte ou totalmente da ajuda alheia. Nessa categoria, aqueles que precisavam da ajuda alheia, subsistiam os escravos, os diaristas, os escribas, que eram proibidos de receber qualquer remuneração pela sua atividade. A maioria dos sacerdotes, dentre eles os mais pobres, inclusive morriam de indigência. Os pequenos proprietários agrícolas que se contentavam em consumir seus produtos ou fazer alguma troca a fim de obter o que lhes faltava, e os mendigos. E dentre os mendigos nós encontramos os leprosos, aqueles que eram atacados de doença de pele e eram considerados impuros. E de fato, a maioria dos doentes e possessos provavelmente se mantinha com esmolas. Em outras palavras, não faltavam necessitados nos caminhos, vilas e cidades no tempo de Jesus. Por isso mesmo, de acordo com Mateus 25, de 34 a 40, tomarão posse do reino os que alimentam, dão de beber, abrigam, vestem e visitam os pequeninos irmãos do nosso Senhor. Jesus disse assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Como explica Hendrickson, é o despretensioso seguidor de Cristo, o seguidor sincero que o honra nas coisas comuns da vida, que é aqui declarado bendito. É importante nós compreendermos que, de acordo com esse ensino de Jesus em Mateus 6, os atos de justiça são necessários. Percebamos a palavra do Senhor aqui. Exatamente, o reino de Deus é um reino de generosidade. Não é sem razão que o Senhor menciona as esmolas logo no início da sua fala sobre essa prática correta da justiça. Jesus diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Esta frase, quando, pois, deres esmola, informa que o seguidor de Jesus dará esmolas. E a palavra esmola, ela está traduzindo um termo grego que deriva de outro termo que significa misericórdia. Então, basicamente, a ideia desta palavra é a ideia de uma doação caridosa ou obras de misericórdia.
E é muito interessante isso. Jesus está falando sobre a prática da justiça. E ao falar sobre a prática da justiça, ele menciona obras de misericórdia. Isso é muito belo, né? A gente perceber que nesse reino de Deus essas duas coisas andam juntas, justiça e misericórdia. A justiça do reino, praticada diante dos homens, desdobra-se em um ato de misericórdia, esse ato de dar esmola. Joaquim Jeremias diz o seguinte: a esmola representa grande papel na piedade judaica. Muitas esmolas, muita paz, é o que ensinava Hillel. Ter compaixão do próximo é sinal que permite reconhecer a descendência de Abraão. Em Jerusalém corre o ditado: o sal da riqueza é a prática da caridade. E na verdade a palavra que ele traduz aí como caridade é uma palavra que a gente poderia traduzir também como graça ou como misericórdia. Outra observação importante é que no tempo de Jesus há mendicantes desonestos. Nem todo mundo que pedia esmola realmente precisava, ou nem todo mundo que pedia esmola era realmente fazer isso de boa fé. O mesmo estudioso, Joaquim Jeremias, ele vai dizer assim: Jerusalém apresentava-se como um centro de mendicância. A distribuição das esmolas era considerada particularmente meritória se feita na cidade santa, que mantinha essa mendicância. Não é de admirar que já então houvesse pessoas que simulavam cegueira, fingiam-se de surdas, estropiadas, hidrópicas, coxas e etc. Em Jerusalém, a mendicância concentra-se em torno dos lugares santos, por conseguinte, naquela época, em torno do templo. Olha só que interessante, o lugar onde ficam os pedintes próximo do templo compunge os religiosos a dar esmolas. Você está entrando no templo ou saindo do templo. Imagine você ele saindo depois de dizer: ó Senhor, eu quero fazer a tua vontade, etc. Me torna mais firme na minha convicção, na minha fé. E você encontra uma pessoa pedindo logo na saída. Então isso realmente compunge a dar esmolas. E o judaísmo inclusive permitia isso, né? Isso, como parte do segundo dízimo, você podia retirar, né, essa parte do segundo dízimo para dedicá-lo para doação aos necessitados. Henri Daniel Rops diz o seguinte: Jerusalém, principalmente nos dias das grandes peregrinações, ficava repleta de mendigos vindos de toda parte da Terra Santa. Eles sabiam muito bem que todos os que iam para ali pedir o perdão de Deus estariam inclinados à caridade. Então nós temos esses mendicantes, esses pedintes em Jerusalém. Alguns deles de fato são doentes, no corpo e na alma, ou constrangidos por alguma circunstância, um mau negócio ou um acidente que realmente os força a pedir. E outros são aproveitadores desonestos. Joaquim Jeremias reforça, né? Ele diz que na época de Jesus há pessoas inclusive que optam por não trabalhar. Ele diz: não é porém somente nos mendigos que se deve pensar para justificar a impressão de que Jerusalém já no tempo de Jesus era a cidade dos vagabundos e que um numeroso proletariado, vivendo da importância da cidade santa, era ali uma das particularidades singulares. A noção de cidade, dizem, incluía o fato de nela existirem pelo menos 10 pessoas ociosas. Então, em Jerusalém há pessoas que optam por não trabalhar. E mais uma vez, pensando em Daniel Rops, ele vai dizer isso: embora a pobreza fosse grande, esmolas eram dadas regularmente, com generosidade. A religião insistia nisso e ele chama atenção para as palavras de Jó 31, 19 a 20 e 22. Um dos gestos mais comuns na vida do judeu era dar dinheiro ou um pedaço de pão aos infelizes que esmolavam nas ruas. Em outras cidades, os pobres vagavam pelas estradas, indo para os mercados e os vales do rio, e aproveitando-se da permissão que a lei lhes dava de comer as espigas de milho nos campos e as uvas nas vinhas, desde que não levasse num cesto nem foice, e de apanhar as frutas caídas e os feixes esquecidos. A vida de Israel era pontuada pelo som das súplicas desses pobres, desses mendicantes.
Se você está prestando atenção no que a gente está colocando para você, você vai perceber isso, que as semelhanças entre a Terra Santa no século I e a nossa realidade no século XXI são significativas, né? Naquele tempo, assim como hoje, apesar da instrução bíblica para dar esmolas, havia boa razão para a gente não dar, porque a gente poderia dizer, olha, tem gente que pede esmola e é manipulador, tem gente que pede esmola e é desonesto. Era assim também na época de Jesus, mas mesmo assim Jesus insiste, os atos de justiça são necessários. Quando você for dar esmolas, é o que Jesus diz, e ele vai mostrar como fazer, ou seja, nós devemos dar esmolas, dar esmola é necessário. Mas Jesus inicia a sua explicação sobre isso, primeiro enfatizando como não dar esmolas. O que Jesus diz? Ele diz assim, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículo 2. Pela primeira vez nesse evangelho de Mateus, encontramos a palavra hipócritas. No grego antigo, o termo usado por Jesus significava literalmente ator. Mas no século I, o termo passou a ser usado para as pessoas que desempenhavam papéis e viam o mundo como seu palco. É o que nos informa D.A. Carson. E ele também diz o seguinte, na opinião dele, o tipo de hipocrisia mencionado aqui é o da pessoa que engana-se, pensando que está agindo pelo melhor interesse de Deus e do homem, e também engana os espectadores. Eis o que Agostinho diz sobre isso. Ele diz, não queiras, diz o Senhor, dar-te a conhecer como fazem os hipócritas. Sabemos todos que os hipócritas não trazem no coração o que ostentam por fora. São perfeitos fingidores e, como se dá nas obras teatrais, representam papéis alheios. Assim, na igreja, como em toda a vida humana, o que quer ser tido pelo que não é um hipócrita. Finge-se justo, mas não pratica a justiça, porque põe todo o seu prêmio no louvor humano, louvor que podem conseguir os fingidores, enquanto enganam os que, tomando-os por bons, os louvam. Estes hipócritas funcionam, operam num ambiente religioso. Eles estão nas sinagogas, nas ruas, diante de gente que é capaz de identificar os seus atos de suposta espiritualidade. Pode conferir aí no verso 2 e também no verso 5, no verso 16 desse capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E como nós sugerimos na aula anterior, aqui Jesus se refere aos fariseus. As referências mostradas no slide podem ser conferidas com calma e você também pode baixar e ler com calma a apostila disponibilizada no site do nosso curso e conferir com calma essas referências aos fariseus. Os cristãos não devem dar esmolas chamando a atenção para si mesmos, ou seja, tocando trombeta para serem glorificados pelos homens. Lutero pondera que a obra dos fariseus de dar esmolas em si mesma parece boa, mas eles a deturpam, porque a enlambuzam com sua sujeira, porque com ela buscam tão somente sua glória e honra perante o povo, e não a realizam por amor de Deus nem do próximo. Por isso, ele pronuncia uma sentença breve e insofismável. Todas as esmolas, por maiores, numerosas e ricas que sejam, são inúteis e vãs. E de acordo com John Stott, uma fome voraz pelo louvor recebido dos outros foi a queda dos fariseus e é também a queda dos cristãos semelhantes aos fariseus hoje. Jesus até ridiculariza a maneira como essas pessoas transformam a oferta em um espetáculo público. Ele retrata um fariseu pomposo a caminho da igreja para dar a sua oferta ou levar uma dádiva para alguém que é pobre. À sua frente marcham os trombeteiros, fazendo um alarde enquanto andam e rapidamente atraindo uma multidão. Nosso farisaísmo cristão não é tão divertido. Talvez não contemos com um bando de trombeteiros para anunciar toda oferta que fazemos, mas normalmente gostamos de nos promover. Chamamos a atenção para nossas ofertas com o intuito de sermos louvados pelos outros. O máximo que se ganha com isso é o aplauso dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
E o nosso irmão Sinclair Ferguson explica: a linguagem que Mateus usa aqui é a mesma que aparece em contratos da antiguidade, quando os homens dão a fim de serem vistos por seus companheiros. Então Deus escreve sobre suas vidas: está pago. Simples assim. Se você faz algo apenas para os homens aplaudirem você, os homens vão aplaudir e está tudo certo. Você só vai receber isso. Já está pago aquilo que você deve receber. Depois de dizer como não dar esmolas, Jesus vai ensinar como dar esmolas. Ele diz nos versos 3 e 4 de Mateus 6: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O que Jesus quer dizer com isso? Com ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Para Lutero, isso significa dar com coração simples. Quem dá, diz Lutero, dê com simplicidade. Dar com simplicidade, porém, significa não procurar com isso sua própria honra, seu próprio favor, gratidão ou recompensa, nem perguntar se uma pessoa é grata ou não. Deve dar livremente o que se propôs a dar. Assim como Deus dá diariamente e faz seu sol brilhar sem perguntar se uma pessoa é agradecida ou mal agradecida, como se não enxergasse ninguém. Simplicidade de coração e de propósito é a que nada procura nem deseja, senão unicamente a vontade e a honra de Deus. Carson entende que a forma de evitar a hipocrisia não é parar de doar, mas fazer isso tão em segredo que mal sabemos o que doamos. Os discípulos devem eles mesmos entregar-se tanto a Deus que a doação deles é estimulada pela obediência a Deus e pela compaixão pelos homens. E isso deve ser assim, para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará, como lemos em Mateus capítulo 6, versículo 4. Como nós dissemos na aula anterior, Deus repudia a ostentação religiosa. Deus vê em secreto, ou seja, ele enxerga a ação e o coração. Daí ele recompensa. Como bem resumiu Agostinho, se o prêmio o esperas no único, capaz de penetrar o interior das consciências, então te baste esta mesma consciência para mereceres o galardão. E Ferguson capta o ensino lindamente. Dê, Jesus diz, mas quando o fizer, esqueça-se de si mesmo e se esqueça dos outros. Mantenha aquilo que deu entre você e o Senhor e faça-o como para o Senhor. Aqui nós já podemos concluir esta aula. Nessa aula nós aprendemos que o reino de Jesus é de generosidade, que os atos de justiça são necessários. Aprendemos também como dar esmolas. E nesta aula, neste conteúdo, em toda essa verdade trazida por Jesus, nós somos muito desafiados. Por quê? Porque ganha espaço cada vez mais esse conceito de cidade próspera, cidade organizada, cidade asséptica, aquela cidade com gente feliz, bonita, transitando pelas calçadas belas, conversando em cafeterias bem decoradas, sem a presença de maltrapilhos. Nessa cidade pretensamente ideal, feliz, não há pessoas em situação de rua, nem pedintes, de modo que ninguém precisa dar esmolas. Mas o fato é que não havia cidade assim no tempo de Jesus, nunca houve e nunca existirá antes da consumação. Um segundo desafio é o do crescimento da violência urbana e dos golpes de todo tipo. Isso tudo faz com que a gente fique desconfiado de qualquer estranho que se aproxime pedindo ajuda. Imagina você ali dentro do seu carro, alguém bate na janela ali do seu carro num sinaleiro, suplicando por auxílio. Muita gente fica incomodado, fica até intimidado com isso. E seria ingenuidade a gente dizer, não, isso não tem nada a ver, não precisamos nos preocupar com a violência urbana e com os golpes de todo tipo. Pelo contrário, infelizmente, cada dia a gente precisa ter mais cuidado ao transitar por nossa vizinhança e cidade. Mas apesar disso, temos que vigiar os nossos corações. Nossos corações não podem se fechar para outros seres humanos que Deus providencialmente coloca diante de nós, nos dando a oportunidade de praticar Mateus 6, de 2 até 4.
existe ainda uma outra coisa que a gente precisa considerar. Esse ensino é desafiador, porque cada vez mais ganha espaço esse conceito de cidade próspera, cidade organizada, asséptica, com gente feliz, bonita, transitando pelas calçadas belas, conversando em cafeterias bem decoradas, sem a presença de maltrapilhos. E nessa cidade pretensamente ideal, feliz, não há pessoas em situação de rua, nem pedintes, de modo que a gente nem precisa se preocupar em dar esmolas. Mas vamos ser honestos, não havia cidade assim no tempo de Jesus. Nunca houve uma cidade assim na história. E isso também a gente só pode esperar quando a gente pensa no reino consumado do Senhor Jesus Cristo. Um segundo desafio é esse desafio do crescimento da violência urbana e desses golpes de todo tipo, né, que nos fazem desconfiar de qualquer estranho que se aproxime pedindo ajuda. E pode até acontecer da gente se sentir incomodado ou intimidado se alguém bate na janela do nosso carro em um sinaleiro suplicando por auxílio. E seria ingenuidade nossa dizer, não tem problema nenhum, a gente não precisa se preocupar com violência ou com golpistas. Pelo contrário, infelizmente, a cada dia que passa, nós precisamos ter mais cuidado ao transitar por nossa vizinhança, por nossa cidade. Apesar disso, temos que vigiar o nosso coração, porque a gente não deve se fechar para outras pessoas que Deus providencialmente coloca diante de nós, dando-nos oportunidade de praticar Mateus capítulo 6, de 2 a 4. O terceiro desafio é o de enxergar os mendicantes, não passar por eles como se eles fossem seres invisíveis, como se eles fossem coisas. Nós precisamos enxergá-los como seres humanos, feitos à imagem de Deus e que carecem do nosso auxílio. O quarto desafio é o de abandonar essa ideia antibíblica de que toda pessoa que pede esmola é preguiçosa ou desonesta. Se essa pessoa trabalhasse mais ou se esforçasse mais, ou pior, se ela se esforçasse como eu, então ela não estaria pedindo. Essa não é uma ideia e nem uma postura bíblica. Para piorar, os que dão esmola são às vezes criticados como se eles estivessem contribuindo com a acomodação dos desocupados, como se o número de pedintes na cidade que aumentasse fosse culpa deles. E simplesmente, olha, nós temos aqui indivíduos, instituições que dão esmolas, eles são os culpados agora do aumento, por exemplo, dos pedintes na nossa cidade. Realmente a gente precisa rever o modo como a gente considera todas essas coisas. Como a gente também menciona na nossa apostila, no texto impresso dessa aula, a gente menciona ali uma citação retirada do Didaquê, que diz que a esmola deve suar nas nossas mãos. Eis o que diz a citação: que tua esmola sue em tuas mãos, até que saibas a quem dar. Ou seja, a esmola não deve ser dada apressadamente, não deve ser dada sem critério. O cristão deve avaliar muito bem antes de dar a sua esmola, buscando realmente ajudar a quem de fato precisa. Resumindo, abraçamos um conceito utópico de cidade, sentimos medo de pessoas mendicantes, não as enxergamos, ou para nós elas são preguiçosas ou são desonestas. Isso deve nos mover a pedir perdão a Jesus por nossa indiferença ao que Ele ordenou. Tem um hino que a gente canta que diz: se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. O nosso hino 71. Que nós nos coloquemos na presença de Deus, suplicando por perdão, por nossa indiferença muitas vezes. Que nós possamos olhar mais e melhor para o próximo que carece das nossas obras de misericórdia. E que tanto o nosso olhar quanto a nossa ação sejam simples, sem ostentação, unicamente para o agrado e para a glória do nosso Deus. No próximo encontro nós falaremos sobre oração sem ostentação, olhando para Mateus capítulo 6, versículos 5 até 8. Muito obrigado por acompanhar essa aula. Um grande abraço para você, que Deus abençoe ricamente. Até lá!